Air Jordan contra King James. Michael Jordan se recusava a perder. Seu pai James admitiu: Michael tem um problema com competições. Para qualquer atleta, uma veia competitiva é um bom problema para se ter, mas Michael precisou de 2 esportes para se livrar dele. Na verdade, eu comecei no beisebol quando eu tinha 6 anos. Então a minha família levou meu irmão e eu para um clube da ACM para meninos e meninas. Comecei no basquete quando eu tinha 12 anos. A partir desse momento, fiquei apaixonado pelo basquete. Jordan foi o terceiro jogador selecionado no draft em 1984 e foi para o Chicago Bulls. E com isso, Jordan, Chicago, a NBA e para o mundo do marketing esportivo nunca mais seriam os mesmos. Com os Bulls, Jordan conquistou 6 títulos da NBA e 5 prêmios de melhor jogador da liga. Ele foi eleito o novato do ano em 1985 e numa prova de que ele não era apenas ofensivo, ganhou o prêmio de jogador defensivo do ano em 1988. Mas ele era mais conhecido por seu jogo ofensivo. Air Jordan foi a arma de ataque mais emocionante que o esporte já tinha visto. Jordan foi 10 vezes cestinha da NBA e tem os recordes para a maior média de pontos em uma temporada regular e em playoffs, com 30,12 e 33,45 pontos por jogo. Air Jordan pode ser derrubado por um homem chamado de Rei? Descubra após o intervalo. Voltamos já. Saudações ao Rei. Anunciado como o maior jogador de basquete colegial de todos os tempos, LeBron James foi o primeiro jogador do draft e foi contratado pelo Cleveland Cavaliers em 2003. A oportunidade de se tornar profissional em seu estado natal, Ohio, foi um desafio para o qual James estava mais do que pronto. Sempre vou acreditar que estava fazendo o salto do colegial para a NBA, porque sabia que podia competir no mais alto nível. Sabia que podia competir com os homens. E desde que dei o salto, disse a mim mesmo: certo, agora você tem que começar de novo. Só porque você é o melhor jogador de basquete amador no mundo, isso não lhe dá o direito de pensar que é o melhor jogador da NBA. Então agora você tem que começar de novo. Então eu comecei do zero. O trabalho duro valeu a pena. Em 7 temporadas com os Cavs, LeBron teve em média 27,8 pontos, 7 rebotes e 7 assistências por partida. Ele também é o maior cestinha da história do clube. Então, em 2010, ele causou um frenesi da mídia quando um anúncio sobre seu futuro no basquete fez história na televisão esportiva. Notícia bombástica. Em 1993, Michael Jordan trocou o basquete pelo beisebol em homenagem a seu pai, que fora assassinado no início do ano. James via o seu filho como um jogador de beisebol e Jordan quis cumprir o desejo do seu pai. Ele jogou parada no time B do Chicago White Sox, mas em 1995 ele anunciou seu retorno ao basquete em um comunicado de imprensa que foi sem dúvida o mais sucinto possível, 2 palavras: eu voltei. Bem diferente de LeBron James, que levou 75 minutos para anunciar a sua transferência do Cleveland para o Miami Heat em 2010, em um especial de TV ao vivo chamado A Decisão. Mas a transmissão foi vista como uma punhalada nas costas para a cidade de Cleveland, com o dono dos Cavs, Dan Gilbert, chamado o gesto de sem coração. James admitiu mais tarde que pode ter ido longe demais com a transmissão ao vivo, mas isso não impediu de transformar o Heat em uma potência da NBA. James ajudou a levar Miami a 4 finais da NBA consecutivas, vencendo 2 vezes. Ele também é 2 vezes MVP em finais da NBA e terminou suas 4 temporadas com o Heat com uma média de 26,9 pontos e 6,7 rebotes por jogo. Em 2014, James anunciou seu retorno ao Cleveland com uma matéria escrita na Sports Illustrated. Eu não vou dar uma entrevista coletiva ou uma festa.
O veredito. Podemos dizer que Michael Jordan e LeBron James foram os maiores jogadores das suas épocas. Eles foram ótimos com a seleção nacional também. Jordan ajudou a colocar o sonho do time dos sonhos que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de 92, conquistando 2 medalhas de ouro no total, a mesma quantidade de LeBron James, que ganhou o ouro em 2008 e 2012. E embora ele não tenha sido sempre muito prudente com a mídia, James estudou o jogo de forma inteligente e seu sonho de se tornar o jogador de basquete perfeito pode não estar fora de alcance. Sempre dou tudo o que posso para o jogo quando estou jogando, dentro e fora da quadra. O esporte me deu muitas coisas com quem nunca sonhei. Eu sempre sonho em estar na NBA e em vestir o uniforme da NBA. Mas ser conhecido em todo o mundo, nunca sonhei com isso. Mas o basquete me deu isso e eu não ignoro esse fato. Isso não foi me dado e eu mereci. Por isso devolvo tudo para o esporte. O esporte continua a me dar. Então, tudo o que posso fazer é mostrar o meu apreço, continuando a jogar da maneira que eu jogo todas as noites. Podemos dizer que LeBron James aprecia a forma como Michael Jordan quebrou as regras do marketing para se tornar um fenômeno global. Ele fez altos contratos publicitários que resistiram por muito tempo depois que encerrou a carreira e abriu o caminho para atletas de todo o mundo se tornarem a sua própria marca. Ele ainda estrelou em 1996 o filme Space Jam ao lado de Pernalonga. Oportunidade surgiu, meus filhos realmente queriam que eu fizesse. Achei que seria uma grande oportunidade. Uma oportunidade de interpretar a mim mesmo. E se eu não posso interpretar a mim mesmo, não posso interpretar ninguém mais. Comparar Michael Jordan e LeBron James provavelmente não chega a ser justo. James tem uma leve vantagem na altura e no peso, 2,3 e 113 quilos contra 1,98 m e 98 quilos de Michael Jordan. Mas ambos dominaram em diferentes épocas, jogando com estilos diferentes, em posições diferentes. LeBron sabe que talvez nunca iguale os números de Michael Jordan, mas o seu objetivo é dominar o jogo em si, sempre fazendo a coisa certa no momento certo. No entanto, para o número 23, o tempo todo era o momento certo. Ele era tão bom que o Miami Heat, um time pelo qual Jordan nunca jogou, aposentou seu número. Curve-se, Rei James. Nunca haverá outro Air Jordan. Grandes universitários. Michael Jordan não foi destaque apenas nos profissionais. Ele foi campeão na faculdade, levando a Carolina do Norte ao título nacional de 1982. Mas a maioria dos críticos concordam que ele não foi o melhor jogador universitário. Vamos ver agora alguns dos maiores jogadores do basquete universitário que chegaram à NBA. Earvin Johnson ganhou o apelido de Magic na faculdade quando atuou pelo Michigan. Magic redefiniu o papel do armador. Seus passes de cair o queixo e seus pontos levaram os Spartans ao título nacional em 1979. Esse sucesso deu a Magic as ferramentas necessárias para levar o Los Angeles Lakers a 5 títulos da NBA na década de 80. O lendário Bill Russell teve uma carreira digna do Hall da Fama com o Boston Celtics, onde ganhou 11 títulos da NBA. Mas ele já mostrou seu talento para levar equipes a títulos quando ele levou a Universidade de São Francisco a títulos consecutivos, nos anos 50. Russell fez uma média de 20 pontos e 20 rebotes por jogo em sua carreira universitária. Wilt Chamberlain marcou 52 pontos em seu primeiro jogo contra a Universidade de Kansas. E apesar de seu time não ter ganho um título nacional durante o seu reinado, ele foi eleito o melhor jogador do Final Four de 1957. Chamberlain levou seu show para os profissionais, onde se tornou o único jogador na história da NBA a marcar 100 pontos em um jogo. Shaquille O'Neal foi eleito o melhor jogador de basquete masculino da NCAA em 1991, enquanto estava na Universidade Estadual de Louisiana.
Um monstro do bloqueio na faculdade, O'Neal deu em média 5 tocos por jogo em seus últimos 2 anos, antes de se tornar tetracampeão da NBA com o Los Angeles Lakers entre 2000 e 2006. E finalmente, antes de se tornar Kareem Abdul-Jabbar, Lew Alcindor tornou-se o maior jogador de basquete universitário de todos os tempos. Abdul-Jabbar levou a Universidade de Los Angeles a 3 títulos consecutivos da NCAA no final dos anos 60, com uma média de mais de 30 pontos por jogo. Jabbar foi eleito o melhor jogador em todos esses torneios. A Torre do Poder ainda ganhou 6 títulos da NBA e 6 prêmios de melhor jogador em sua carreira de 20 anos com o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers.